Eu tenho aqui duas ações. As ações do Banco Itaú, custando na casa de R$ 23,00, e as ações do Banco do Brasil, custando na casa de R$ 49,00. E agora eu te pergunto, qual das duas ações é mais barata e logo apresenta uma oportunidade de investir em uma empresa mais descontada? Se você respondeu Itaú, você está extremamente errado. O Banco do Brasil é mais barato do que o Itaú. Mas infelizmente eu vejo muito investidor pessoa física cometendo esse tipo de erro, que é basicamente olhar para o preço de tela da ação e com isso determinar qual ação está cara e qual ação está barata. Esse é um erro muito grave e que pode fazer você perder muito dinheiro. Então, para você parar de cometer esse erro, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como analisar da maneira correta se uma empresa está cara ou está barata. E também vou dar algumas dicas, alguns insights que eu uso na hora da minha análise de ações. Portanto, se tu é iniciante ou já tem um pouco mais de experiência no mercado, assiste esse vídeo até o final porque ele vai te ajudar bastante. Mas antes disso, não esquece de te inscrever no canal e de deixar o like. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o preço de tela de uma ação não importa. E para isso, é muito importante a gente entender a diferença do preço de tela para o valor de mercado. Pensa comigo, imagina que a empresa A tem 1.000 ações que custam R$100 cada uma e que a empresa B tem 1 milhão de ações que custam R$2 cada uma. A primeira empresa, que tem 1.000 ações a R$100, tem um valor de mercado de R$100 mil, porque eu simplesmente faço a multiplicação do preço da ação pelo número de ações para determinar o valor de mercado. Já a segunda empresa, que tem 1 milhão de ações a R$2 cada uma, tem um valor de mercado de R$2 milhões, porque eu fiz a mesma conta, o preço da ação vezes o número de ações. Ou seja, em termos absolutos, a empresa cuja ação custa R$2 é mais cara do que a empresa cuja ação custa R$100. Então, como eu falei, o preço da ação sozinho não importa de nada. O que importa realmente é o valor de mercado. E para descobrir o valor de mercado, tu vai multiplicar o preço da ação pelo número de ações. Esse é o primeiro conceito que todo investidor tem que ter em mente para parar de cometer esse erro. Mas não é olhando para o valor de mercado que a gente vai determinar se uma ação está cara ou está barata. Para descobrir se uma ação está cara ou barata, nós vamos olhar os múltiplos. Fazer uma análise dos múltiplos é uma forma simples e eficaz da gente começar a entender se uma ação tá cara ou tá barata. Ah, mas eu não sei quais múltiplos eu olho, qual eu procuro e não sei o que. Calma que eu já vou te contar. Um múltiplo que a gente olha bastante é o PL, o preço dividido pelo lucro. Como o próprio nome já fala, o PL é um múltiplo que provém da divisão entre o preço da empresa, o valor da empresa, e o lucro que ela gera. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que vale R$1 bilhão e gera R$100 milhões por ano de lucro, essa empresa vai ter um PL de 10. Por quê? Porque eu preciso de 10 anos daquele lucro de 100 milhões para chegar ao valor da empresa, que é 1 bilhão. A grosso modo, quanto menor for o PL, mais barato é a empresa. E quanto maior for o PL, mais esticado, mais caro está aquela empresa. E é seguro dizer que o PL é o múltiplo de preço mais utilizado no mercado. Depois do PL, nós temos o PVP, preço dividido pelo valor patrimonial. Ou seja, o valor da empresa em bolsa dividido pelo valor do patrimônio daquela empresa. Por exemplo, imagina uma empresa do setor elétrico que tem os seus ativos, o seu patrimônio avaliado em R$1 bilhão. E essa empresa vale na bolsa de valores também R$1 bilhão. Essa empresa vai ter um PVP de 1, porque eu vou dividir 1 bilhão por 1 bilhão e vai acabar dando 1. O PVP é muito utilizado para olhar empresas do setor elétrico, do setor de utilities e do setor bancário. A grosso modo, comprar uma empresa com PVP abaixo de 1 indica que você está comprando uma empresa descontada ao seu valor patrimonial. Da mesma forma, comprar uma empresa com PVP acima de 1 significa que você está pagando um prêmio sobre o valor patrimonial daquela companhia. E por último, nós temos o EV/EBITDA. EV é o Enterprise Value, ou seja, o valor de mercado da empresa mais a dívida dividido pelo EBITDA, que é o lucro operacional da companhia. Esse múltiplo de EV/EBITDA
é muito utilizado para aquelas empresas de maior crescimento, empresas que muitas vezes nem dão lucro ainda, mas que já geram EBITDA, já têm um lucro operacional, mas que por estarem em um processo de crescimento ainda não apresentam um lucro sólido. É um múltiplo muito utilizado para empresas de tecnologia, para startups e para uma série de outras empresas menores. Eu já te passei os principais múltiplos que a gente utiliza para analisar se uma empresa está cara ou está barata. Mas calma, ainda não acabou. Só isso não é o suficiente. Tem mais alguns pontos muito importantes que eu preciso te passar. O primeiro ponto é que essa análise de múltiplos funciona quando a gente compara as empresas, ou seja, quando eu pego duas ou mais empresas e faço uma comparação entre os múltiplos de cada uma. E para essa comparação, para essa análise ser minimamente assertiva, eu preciso comparar empresas do mesmo setor e que estejam em um momento similar. Como lá no início eu comparei o Banco do Brasil com o Itaú. São dois bancos muito grandes e consolidados. E quando a gente pega o PL, o Banco do Brasil negocia um PL de 4,3 vezes, enquanto o Itaú negocia um PL superior a 7 vezes. E quando olhamos para o PVP, o Banco do Brasil negocia a 0,8 vezes PVP, enquanto o Itaú negocia a 1,2 vezes PVP. Por isso que eu falei lá no início que o Banco do Brasil é mais barato do que o Banco Itaú. Agora, por exemplo, não faz sentido eu comparar o Banco Itaú com a WEG, por exemplo, que são empresas de setores completamente diferentes. Ou até mesmo eu comparar o Banco Itaú com o Nubank, com o Banco Inter. Porque apesar de serem empresas do mesmo setor, são empresas em estágios completamente diferentes. O Itaú já é um banco muito grande, muito consolidado e que não tem mais tanto crescimento, enquanto o Nubank e o Banco Inter são bancos menores que crescem muito e seguirão crescendo muito nos próximos anos. Por conta disso, é natural que o Itaú tenha múltiplos menores em relação ao Inter e ao Nubank. Quando nós falamos de empresa de crescimento, essas empresas naturalmente apresentam múltiplos mais esticados. Por quê? Porque elas têm uma capacidade de crescer o seu lucro também de uma maneira mais forte e exponencial, enquanto aquelas empresas mais consolidadas negociam a múltiplos mais baixos justamente porque elas não têm a capacidade de dobrar o seu lucro com tanta facilidade. No caso do Itaú, é até mesmo praticamente impossível que ele consiga dobrar o seu lucro nos próximos 5, 10, 15 anos. Então é muito importante fazer essa diferenciação. Sempre compare empresas do mesmo setor e que estejam em um estágio semelhante. Não adianta comparar Itaú com Nubank, Inter com Banco do Brasil, porque isso vai apenas distorcer a tua análise. Outro ponto muito importante, não é porque a empresa tem múltiplos baixos que ela está barata. Tem muita empresa que tem múltiplo baixo com razão, seja porque a empresa tem uma operação ruim, seja porque tem problemas de governança, ou porque a empresa dá prejuízos recorrentes, e isso faz com que a empresa negocie a múltiplos muito baixos, o que é totalmente natural. Pega o exemplo da Gafisa. A Gafisa negocia um PVP de 0,1 vez, muito abaixo do seu valor patrimonial. Mas isso acontece porque a empresa tem um histórico de má operação, de dar muitos prejuízos, de fazer muitos follow-ons e diluir a base acionária, e por conta disso a empresa negocia com esses múltiplos muito baixos. Mas isso não quer dizer que seja uma empresa barata ou que seja uma grande oportunidade de investimento. Mesmo porque, para uma empresa estar barata, não basta que ela tenha múltiplos baixos. A gente tem que ter uma perspectiva de melhora para aquela empresa. E para a Gafisa, sinceramente, não existe hoje uma perspectiva muito boa. E o contrário também é verdadeiro. Existem empresas que negociam a múltiplos mais esticados porque têm uma execução muito boa, sempre entregam bons balanços e por isso elas naturalmente têm um prêmio nas suas cotações. Como por exemplo é a WEG. A WEG negocia a um PL de mais ou menos 31 vezes, o que para muita gente é esticado. No entanto, a WEG é uma empresa de altíssima qualidade e que sempre entrega um balanço melhor do que o outro. E o último ponto, que também é muito importante, é que apenas olhar os múltiplos muitas vezes não é o suficiente. Nós precisamos, além de olhar os múltiplos, entender o que se esconde atrás daqueles múltiplos. Por exemplo, muitas vezes eu posso ter uma empresa que está com um PL muito alto no momento,
mas que tem uma perspectiva de melhora de lucro para os próximos anos, que naturalmente vai fazer aquele PL diminuir bastante. Porque lembra, o PL é uma divisão entre o preço pelo lucro. Então, se o lucro da empresa aumenta, o PL vai diminuir. Nesse caso, eu sempre dou o exemplo da Simpar. A Simpar é uma empresa que hoje tem um PL na casa de 28 vezes. E isso acontece porque o lucro da empresa hoje está pequeno. E esse lucro está pequeno porque a Simpar é uma empresa mais alavancada, tem uma dívida um pouco grande, e como a gente está no momento de juros muito altos, o custo dessa dívida acaba comprimindo o lucro da Simpar. No entanto, com o juro caindo, o custo da dívida vai ficar menor e o lucro da Simpar vai aumentar. Com esse lucro aumentando, naturalmente o PL da companhia vai diminuir. Portanto, como eu falei, é muito importante a gente entender o que se esconde atrás do múltiplo. E para isso, muitas vezes, é necessário uma análise mais aprofundada, uma análise do setor, uma análise da empresa, fazer algumas projeções de lucro para os próximos anos, enfim. Esse é um passo muito importante, mas que é um pouquinho mais avançado, e é algo que vocês irão pegando e aprimorando com o passar do tempo. E por falar em se aprimorar e melhorar como investidor, eu quero lembrar para todo mundo que tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado tem uma série de links que podem te ajudar a se tornar um investidor melhor. Tem o link para a minha assessoria de investimentos e também tem o link para a lista de espera da minha mentoria, que inclusive em breve teremos ótimas novidades. Então, quem tiver interesse em se aprimorar de qualquer maneira, procura aqui os links no comentário fixado e na descrição. E também não esquece, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações e o mais importante de tudo, compartilha esse vídeo para mais ninguém cometer esse tipo de erro, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.